E quando o sofrimento chega aí, onde você está? E por outro lado, onde está Deus diante do sofrimento? Aqui no Conexão Jovem você vai aprender um pouquinho mais sobre como a gente deve lidar com esse tipo de dificuldade. Olha, muito importante e um assunto que chega no coração. Fica aí, senta, liga a TV, fica aí sentadinho que a gente vai começar a conversar esse assunto hoje. E o Conexão está só começando. Seja bem-vindo a mais um Conexão Jovem. Você é nosso convidado para sentar aqui pertinho da gente e conversar sobre diversos assuntos, né? A gente fala sobre variedades e eu já quero convidar você a interagir nas nossas redes sociais. Você tem aí aparecendo na sua tela os endereços e você pode deixar a sua opinião. Hoje, Gianina, falando sobre sofrimento. Sofrimento, Alessandro, e você pode estar pensando ali em casa, sofrimento? Poxa, não será que um assunto meio assim para baixo, para jovem, que é tão alegre, que é tão feliz, que ainda tem a vida pela frente? Mas acontece, Alessandro, que sofrimento não olha para a idade, não olha para situação financeira, né? O sofrimento acontece com todos e acontece também com vocês. Quem sabe você que está aí assistindo o programa hoje, eu acho que esse programa aqui vai ser uma bênção, vai ser muito legal, então fica aí conectado com a gente. Aproveitando também, como o Alessandro falou, nas nossas redes sociais, você pode comentar também. Esse programa surgiu por um comentário de vocês, pedindo por um assunto no programa. Então, se vocês quiserem outro assunto, aproveita aí também, vai nas redes sociais e comenta ali que a gente vai, então, criando esses programas especialmente pensados para vocês. Olha, Alessandro, a gente trouxe um convidado de muito longe hoje no programa, né? O convidado viajou horas para chegar aqui. Fiquei chocado quando eu soube que é a primeira vez que ele vem aqui, Gianina. Primeira vez histórica, né, pastor Ivan Saraiva aqui com a gente, né? Olá, Janina, uma alegria estar aqui no Conexão com vocês. Alessandro, muito bom estar aqui. Eu espero que o programa de hoje, ele, embora um pouco mais denso, ele seja de grande valia para aqueles que estiverem assistindo. Com certeza, pastor. E olha, a gente gosta, estamos muito felizes de você estar aqui, assim, com esse perfil diferente, né? O pessoal ali na TV está acostumado a olhar para o pastor pregando, assim, lá não está escrito e tudo, agora está aqui com a gente. Eu achei ótimo. Obrigada, pastor, tá? Para aceitar esse convite aqui. Eu que agradeço, que o pessoal não sabe de casa, que o meu cenário é quase em frente ao de vocês, né? Eu senti vontade de olhar para lá e mostrar o cenário, mas... Não foi preparado, né? Não foi preparado. Mas que bom, né? É a primeira vez aqui, como a Alessandra falou. Eu espero que a gente possa aprender um pouquinho, né? Ver o que Deus tem a nos dizer sobre esse assunto que envolve a todos. Isso, pastor. E sabe que a conversa não acontece só aqui. A conversa também acontece lá na sua casa. Você que segue a gente nas redes sociais, já sabe, a gente posta ali as perguntas do programa e mostramos os comentários que vocês mesmos fazem lá nas redes sociais. Então hoje, antes da gente começar a conversar aqui, vamos ouvir o que vocês disseram sobre o assunto do sofrimento. Será que um cristão sofre? Fala pra gente. Ah, mas se tem uma coisa que estamos sujeitos nesse mundo é o sofrimento, né? Infelizmente. Porém, muita gente acredita que a dor vem da falta de confiança em Deus. Será? Um cristão pode sofrer? Já sentiu que Deus não estava do seu lado quando precisou? Milka Andrade, eu sei que estou errada, mas é o que sempre sinto, principalmente quando peço tantas vezes para arrumar um emprego que não trabalha aos sábados. Poxa, Milka, mas não desista. Tida Lê, sofrimento faz parte da vida do ser humano. Essa teologia que um cristão não pode passar por lutas deve ser refutada. Muitas vezes sofremos por conta de escolhas mal feitas e por falta de responsabilidade pessoal, culpamos meio mundo, mas não assumimos nossos erros. E como isso acontece, hein? Evelyn Matano, já diziam os arrais, mesmo sem sentir sua presença, eu sei, estava ali. Linda essa música, né? Almeida L26, eu estou passando por isto neste exato momento. Depois de tentar e nada acontecer, minha fé enfraquece. Mas é nessa hora que a gente precisa ter mais fé, viu? Nana Vilela. Na verdade, acho que nós é quem nos afastamos. Boa!
Andréia Fernandes. Há 2 anos venho num sofrimento tremendo por conta de uma perda. E desde então não sinto mais a presença de Deus. Acho que deixei de acreditar nele. Que pena, Andréia. Espero que o Senhor se mostre presente na sua vida. Jane Melo Souza. Eu sei o que o Senhor diz em sua palavra a respeito da esperança e da fé em meio ao sofrimento. Mas por vezes já senti como se Deus me abandonasse. Porém, depois de algum tempo, o Senhor me mostra que não é bem assim. E nunca é, Jona. Emily Rayane. Acho que todo cristão pode sofrer. Jesus disse que nesse mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. O mal já foi derrotado. Você acredita? Tá aí, muito obrigado pela sua participação, pela sua interação. Pastor, cristão, afinal de contas, sofre? Pode sofrer? A verdade é que não existe cristão que não sofra, né? O sofrimento, ele é universalizado. Aliás, a gente nunca conheceu alguém que não sofreu. Até Jesus, que não tinha pecado, foi apresentado por Isaías como homem de dores, experimentado no sofrimento. Agora, uma coisa importante, todas as vezes que a gente aborda esse tema, a gente tem que ter um cuidado especial, porque ele é um terreno sagrado. Porque quando a gente fala de dor, de sofrimento, a gente chega nos lugares mais sensíveis da alma humana. Agora, uma vez que o sofrimento ele é inevitável, a gente precisa aprender a sofrer. Porque a gente não tem como evitar o sofrimento, não tem como evitar a dor. Alguns teóricos, eles fazem uma divisão didática, dizendo assim, não, dor seria física, sofrimento psíquico, emocional. Mas independente das nomenclaturas e das abordagens teóricas, a prática é que qualquer pessoa que está nos assistindo, ela sofre nesse exato momento, qualquer tipo de sofrimento, físico, emocional, psíquico. Em alguns momentos a dor ela se intensifica, em alguns momentos ela arrefece um pouco, mas o sofrimento ele é constante em qualquer pessoa, seja cristão, budista, muçulmano, shintoísta, agnóstico, ateu. O sofrimento ele é universalizado. Agora, aprender a sofrer é algo que qualquer indivíduo precisa fazer. Porque se ele não aprender a sofrer, ele potencializa a dor. Então, veja, cada um de nós tem um nível de resistência à dor, seja física ou emocional. Alguns têm uma resiliência maior, ele consegue suportar embates maiores da vida. Outros, na primeira casca de banana, já escorregam, porque são realidades de cada pessoa. Quem desenvolve a sua experiência na dor e aprende a interpretá-la e a colocá-la no seu devido lugar, esse vive melhor, sendo cristão ou um ateu. Então, eu acho que o programa de hoje ele é extremamente relevante por essas questões. É inevitável, o sofrimento é inevitável, ele é universal e a gente precisa conversar um pouco sobre ele para a gente tentar minorar o sofrimento da vida de todos nós. E sabe que uma forma didática da gente se aproximar num assunto é a gente conhecer histórias, né? Jesus usava histórias para explicar melhor alguns assuntos. E hoje no programa a gente também vai conhecer um pouquinho uma história e a partir dessa história também conhecer e falar um pouquinho mais sobre o sofrimento. Vamos lá agora, eu não vou falar muito, vou deixar você mesmo conhecer essa história tão marcante de sofrimento, mas também com esperança. Veja aí. A gente sempre espera que vai ter uma vida assim, né, plena, normal, mas não foi bem isso que aconteceu. A minha mãe separou do meu pai, eu era bem pequena ainda, eu já nasci, eles já tinham se separado já. E aí ela foi morar no fundo da casa da minha avó. E passou 1 ano, 2 anos. Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe conheceu um rapaz. Ela já era divorciada do meu pai e tal. E aí eles começaram a conversar, a ter um relacionamento. Ele era muito bom. Ele ajudava muito a nossa família, assim, era uma pessoa excepcional. E aí eles decidiram, não, você não precisa ficar aqui no fundo da casa da sua mãe. Você pode vir morar comigo. E aí minha vida começou a ser bem diferente, assim, acontecia algumas coisas diferentes do normal. E aí com 5 anos eu comecei a sofrer abuso sexual. E para mim foi uma época assim bem complicada, porque parecia que todas as famílias estavam vivendo normal, feliz, e eu estava passando por aqueles problemas e calada.
Então, cada vez que acontecia os abusos, normalmente era à noite, minha mãe trabalhava no período noturno, no hospital, ela era enfermeira. Enquanto acontecia aquilo, eu ficava desesperada. E sabe quando você não sabe, você olha para um lado, você olha para o outro, e você não sabe, você não tem ajuda nenhuma. Eu não podia contar isso para minha mãe, porque primeiro minha mãe não ia acreditar em mim, e segundo porque eu não queria destruir a vida dela. E aí tem o meu irmão, né, que nasceu também nesse relacionamento deles dois, nasceu o meu irmão. Meu irmãozinho então tinha um bebê dentro de casa, e então a responsabilidade estava para mim. Eu não posso deixar nada acontecer com esse menino, é meu irmão, eu não posso deixar. Então, enquanto acontecia a prática dele, o abuso dele, enquanto eu estava lá na cama, eu olhava para o teto, assim, é nítido, isso é muito nítido na minha cabeça. Eu olhava para o teto e eu falava assim, eu não sei para quem eu falava, mas eu falava. Não audível, né, na minha mente. Quando que isso vai passar? Eu não aguento mais. Eu sempre falava isso, eu não aguento mais. Eu quero ter uma vida normal. E aí eu sempre ouvia no meu ouvido assim, ó, nítido, vai passar. Espera um pouquinho. Hoje vai estar acontecendo isso, mas confia que vai passar. Essa frase era bem nítida, essas duas palavras. Vai passar. E aí eu fui levando, passou 1 ano, 2, como eu falei, 8 anos se passaram e eu sempre ouvi essa voz. E aí eu voltei para casa um dia e meu padrasto estava assistindo um jornal que era só, assim, todos os jornais, a maioria assim, desses aí fora, conta de tragédia. Só que tinha um específico que era muita tragédia, muita tragédia. E aí eu assistindo, assim, não que eu não estava no sofá assistindo, eu estava fazendo minhas coisas e aí eu ouvi. Caso foi preso hoje de manhã, um caso de pedofilia de não sei o quê, e essa família sofreu tantos anos, a menina tinha, desde os 3 anos de idade, era abusada pelo seu padrasto, e começou a falar, e assim, e aí eu na hora fui juntando as coisas, eu não sabia que, tipo, aquilo era crime, uma criança, eu nasci com aquilo. Então não tinha como eu falar o que era certo e o que era errado, né? E aí eu comecei a associar, eu tinha 12 anos. Comecei a associar as coisas, tudo que eu ouvi no jornal, eu passei. E aí, a última vez que ele ia tentar se aproximar de mim, eu falei pra ele que você não vai encostar em mim porque você é um pedófilo. Porque eu sabia a palavra, nossa, agora eu sei por que eu passo isso, sabe? E aí eu falei, você não vai mais encostar em mim porque você é um pedófilo. Situações da vida, pastor, difíceis de explicar. Uma criança, o sofrimento de uma criança, uma coisa que a gente realmente, às vezes, tentamos encontrar explicação para o sofrimento, né? Não, isso aconteceu porque daí eu vou crescer, vou sair uma melhor pessoa, Mas quando o sofrimento acontece, por exemplo, com uma criança, com alguém que já... A gente não consegue ver essa lição, essa coisa boa. Por que acontece? A verdade é que todo sofrimento, ele em si é um mistério. A Bíblia fala do mistério da dor, do mistério do sofrimento. Então, a gente tenta, como ser humano, a gente tenta racionalizar algumas coisas para justificar a dor e para tentar defender Deus. A gente é especialista em querer defender Deus. São os amigos de Jó, tentando dizer, Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é misericordioso. Se você está assim, não é que Deus não pode estar errado, quem está errado é você. Então, a visão que a gente tem de sempre tentar justificar o sofrimento e defendendo Deus, porque numa situação como essa, aqui apresentada, você tem como justificar isso? É impossível. Mas parece que o ser humano prefere uma resposta errada do que não ter resposta. E algumas coisas, a gente não tem respostas, né? Você vê, às vezes uma igreja, ela está passando uma situação, um menininho de 2 anos, com leucemia, câncer. E todo mundo ora, jejua, e se entrega, e faz, e a criancinha resolve um milagre, e a criança está aí com 10 anos, correndo na igreja, alguém diz assim, está aí caminhando, correndo um milagre.
Nessa mesma igreja, outro menininho com câncer. Todo mundo ora, jejua, corrente de oração, e ela morre. Então, qual é o problema? Por que em alguns casos há um milagre, em outros casos não? A gente já deve ter ouvido falar de meninas, e mesmo meninos, que foram estuprados, violentados, né? E Deus não fez nada. E o outro, na 10ª hora, um milagre surgiu, aconteceu e se livrou. Por que Deus toma uma decisão de livrar um e não livrar o outro? A gente não sabe. A gente sabe de uma coisa: Deus é soberano. E Deus, mais do que isso, eu não quero magoar ninguém com o que eu vou dizer aqui, mas Deus, Ele não deve satisfações a nós. Ele não deve. Então é assim, cada um de nós aqui já teve seus sofrimentos. O Alessandro tem os dele, eu tenho o meu, você, Janina, tem os seus. Perguntas que não têm respostas. Problemas na infância, problemas na juventude. A gente tem. E nem todo sofrimento a gente tem a resposta que a gente quer. Agora, Deus, Ele liberta Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha e Ele deixa João Batista ser decapitado. Pedro é crucificado de cabeça para baixo e João foi colocado dentro de um latão de óleo fervendo e não aconteceu nada. Né? Com José, ele permitiu que fosse vendido, escravizado e tal. Com outro, não. Então, como que a gente quer definir as ações de Deus? Isso é muito complicado. No caso que a gente ouviu aqui, do depoimento corajoso da Mima, de abrir o coração, né, e falar de uma verdade, essa história se repete aos milhares. Aos milhares. Hoje a gente viu a cara de uma história, mas existem milhares de histórias, meninas que estão sofrendo esse abuso hoje. Parou, e ainda ela tinha algo nítido, assim, ó, vai passar, vai passar. E aquelas que não têm isso de nítido na cabeça? Que não sabem quando vai acabar, se vai acabar. E crianças que morreram no ato do abuso. Né, que foram depois esquartejadas, meninas que aparecem esquartejadas dentro da mala de uma rodoviária, como aconteceu em Curitiba, no Paraná. Então, o tamanho da dor, sabe como eu imagino o planeta Terra? Eu imagino assim, ó, subindo um vapor de lágrimas, constantemente. Vapor de dor, vapor de angústia. E aí, sabe o que a gente faz como cristão? Infelizmente, a gente cria um evangelho de algodão doce, um evangelho açucarado, de conto de fadas, e aí a gente lê o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E a gente pensa, esse tu aí sou eu. E a gente não está nem aí com os 11.000 que tombaram. Então, não importa, aconteceu lá, não está acontecendo comigo, Deus é bom. Né? Agora, a gente precisa entender que, por uma questão de probabilidade, é mais fácil a gente estar entre os 11.000 que caíram do que esse que ficou em pé. Esse que ficou em pé é exceção. Ou se 11.000 tombaram e um ficou, quando alguém é liberto de maneira sobrenatural, a Bíblia, isso é abundante. Deus faz isso a todo instante, mas ainda assim, proporcionalmente é exceção. E a gente precisa, para finalizar, a gente precisa entender que nem todo sofrimento tem resposta, nem toda dor tem lógica, porque a dor e o sofrimento, ela é diabólica, ela vem do inferno, e o inferno não tem lógica a não ser a dor pela dor. Agora, tudo isso Deus colocará um fim, e a gente vai ver mais para frente como. Isso, exatamente, a gente vai agora... Vocês sabem, o tempo passa muito rápido, a gente tem que ir no intervalo. Aproveita esse intervalo, vai lá nas redes sociais, escreve para a gente continua conversando pelas redes sociais, mas também aqui no próximo bloco, essa conversa tão interessante, tão profunda continua. Fica aí ligado com a gente.